Boa noite, doutoras e doutores. Sejam todos bem-vindos à nossa aula 4 do curso de aperfeiçoamento em recursos cíveis. Hoje é dia 25 de março de 2022, são 19 horas, estou falando desde Curitiba. O tema de hoje é embargos de declaração e embargos de divergência. Antes, porém, de tratarmos do assunto previsto para este encontro, permitam-me, novamente, como temos feito, apresentar dois pequenos trechos deste magnífico livro de Piero Calamandrei, Eles, os Juízes, Vistos por um Advogado. De fato, uma obra preciosa que todos nós poderíamos conhecer no sentido de colher lições de vida, como essa, por exemplo, que eu vou transmitir a vocês agora, a partir de um pequeno trecho. O aforismo Iura Novit Curia, o juiz conhece o direito, não é apenas uma regra de direito processual, que significa que o juiz deve encontrar por si a norma que serve ao fato, sem esperar que as partes a sugiram. É também uma regra de bons modos forenses, a qual adverte que, se quiser ganhar a causa, o advogado não deve tomar ares de ensinar aos juízes aquele direito em que a boa educação impõe considerá-los mestres. Pode ser um grande jurista, mas é sem dúvida um péssimo psicólogo, logo um medíocre advogado, aquele que, falando aos juízes como se estivessem na cátedra, os indispõe com a ostentação de sua sabedoria e os cansa com antiquadas doutrinas. E em seguida, grave defeito num juiz é a soberba, mas talvez seja uma doença profissional. No Brasil, costumava-se dizer juizite. Não sei se há juízes que, quando julgam, se creem infalíveis, mas se há, é justo reconhecer que nosso rito judiciário e, além dele, nosso costume forense, parecem feitos de propósito para induzir o juiz à tentação do orgulho. A solenidade da audiência, as togas e as bordas douradas, o segredo místico da Câmara de Conselho, a unanimidade institucional da decisão, bem como as fórmulas de deferência tradicional pelas quais os advogados chamam os juízes de excelentíssimos. Suas frases de exagerada humildade, está se referindo aos advogados, né? Vós me ensinais, lembro a mim mesmo, vossa iluminada sapiência, por assim em diante. Tudo isso concorre para quê? Concorre para dar aos juízes tudo isso que a gente costuma dizer, né? Se bem que no Brasil, excelentíssimo é um tratamento até exigido por lei. Mas vamos lá, tudo isso contribui para dar aos juízes uma opinião de si, talvez um pouco superior à realidade. Sem querer, todas aquelas cerimônias produzem em torno deles uma atmosfera de oráculos. É assim. Agora, atenção, pessoal. A profissão do advogado, ao contrário, é mestra de modéstia.
Não há causa em que o defensor não encontre diante de si um adversário que rebate. Diga o que disser. Deve estar preparado para ouvir replicar que é um erro, quem sabe uma tolice, ou até uma mentira. Mesmo admitindo que o advogado ganhe 50% das causas que defende, bastam os outros 50% para demonstrar-lhe que não é infalível e para lhe aconselhar a estimar o adversário que pode ser mais valoroso que ele. Essa escola diferente de orgulho ou de humildade pode ser vista a olho nu nos magistrados aposentados que se põem a advogar. Trazem consigo, inclusive, sob a beca do defensor, o hábito mental de quem até ontem considerou uma irreverência qualquer discordância à sua opinião. Um ex-magistrado que se pusera a advogar deixou escapar numa altercação com seu adversário essa frase imprudente: lembre-se de que fui presidente deste tribunal. Caro colega, disse o adversário, enquanto você era presidente, era infalível, mas desde que se tornou advogado, tem que se resignar a admitir que é passível de erro. Como magistrado, você era um deus. Como advogado, é um homem. E errare humanum est. Errar é humano. Persistir no erro é que é burrice. E eu lembro bem, há alguns anos passados, advogando na comarca de Ponta Grossa, lá onde eu residia, que o juiz de uma determinada vara civil aposentou-se e, ato contínuo, começou a advogar. Na época nem se exigia qualquer interstício para que o magistrado pudesse advogar junto à mesma serventia, aliás, o ex-magistrado, né, na qual serviu como magistrado. E até, por sinal, esses dias eu lembrei desse caso, porque fui testemunha num processo criminal relativo a uma pendência entre um ex-cliente meu e um magistrado. E aí lembrei que esse colega que advogava contra os interesses do meu cliente entrava no cartório e dava ordens como se ainda fosse juiz. Mas Piero Calamandrei nos lembra dessa distinção. É verdade que há muitos magistrados humildes e nós já poderemos fazer referência a essa situação a partir da compreensão do porquê da existência do recurso de embargos de declaração. Porém, há outros que têm a soberba como marca distintiva. Portanto, é bastante pertinente esse comentário de Piero Calamandrei a respeito da distinção entre advogados e juízes. Claro, esta é só uma pequena passagem, há muitos outros apontamentos interessantíssimos nesse magnífico livro que, embora refletindo uma experiência profissional a partir da Itália, principalmente na segunda metade do século passado, enfim, mas ele serve como uma instância de reflexão ainda hoje, já que retrata na essência características do exercício da advocacia e da magistratura. Não à toa o nome do livro é Eles, os Juízes Vistos por um Advogado. Muito bem, passado o momento cultural, vamos ao conteúdo de hoje. Vamos estudar, então, primeiro um recurso importantíssimo, fundamental, que é o de embargos de declaração, cujo correto manejo, verificaremos,
pode ensejar a abertura ou o fechamento de portas para a interposição de recursos posteriores, nomeadamente recursos aos tribunais superiores. A lei trata desse recurso, o Código de Processo Civil disciplina esse recurso a partir do artigo 1022. E para dar-nos a conhecer, obviamente que todos nós conhecemos, né? Mas para lembrar qual o conteúdo desse dispositivo, eu vou convidar o Dr. Luiz Carlos Roveda para fazer a leitura e depois teceremos considerações pertinentes a respeito do recurso de embargos de declaração. Dr. Luiz, muito obrigado, seja bem-vindo e, por gentileza, nos ajude nessa missão. Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu vou começar, então, no artigo 1022, que trata dos embargos de declaração. Então, o artigo 1022 diz o seguinte: cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: inciso 1º, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Inciso 3º, corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que, inciso 1º, deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento. Inciso 2º, incorra em qualquer das condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Muito bem, então são as 4 hipóteses clássicas de admissão do manejo dos embargos declaratórios: omissão, obscuridade, contradição ou erro. A admissibilidade dos embargos de declaração por erro material foi uma construção da jurisprudência e da doutrina, agora incorporada à nossa legislação processual civil. É muito importante, pessoal, a gente lembrar que, conforme refere a lei, talvez a hipótese mais comum de interposição dos embargos declaratórios aluda à omissão. E, inclusive, o Código ou o artigo 1022 é explícito ao dizer que, nas hipóteses do parágrafo 1º do 489, considera-se omissa uma decisão judicial qualquer. Então, o 489, no caput, diz quais são os elementos da sentença: relatório, fundamentos e dispositivo. Então, toda e qualquer sentença tem essas características ou é integrada por esses elementos. Embora, lá no caput do 1022, fique evidente de que a admissibilidade dos embargos declaratórios cabe em relação a qualquer decisão e não só a sentença. Então, a decisão seja interlocutória, seja uma terminativa de mérito como a sentença, ou mesmo uma decisão colegiada, denominada acórdão. Agora, vamos rememorar. Parágrafo 1º do 489. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que. Então, se ela não está fundamentada, ela é omissa. Então, 1. Se limitar a indicação, a reprodução ou a paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou com a questão decidida. E hoje, aliás, essa disposição é até mais ampla, não apenas em relação à menção de um dispositivo,
um ato normativo, no caso, né, um artigo de lei, mas eu já vi precedentes no sentido de que a própria citação de jurisprudência ou de alguma outra decisão para fundamentar o ponto de vista do magistrado deve ter essa imbricação, né? Deve ter essa relação com o caso concreto que estiver sendo julgado, porque não raro você verifica, por exemplo, a menção a uma decisão que pode até guardar alguma semelhança, mas a rigor é impertinente, ou seja, não guarda relação com a situação concreta, seja de fato, seja de direito, que estiver sendo ou sujeita à deliberação, à decisão judicial, né? Número 2, então, não será fundamentada e, portanto, será omissa, passível de interposição dos embargos declaratórios. Quando a decisão empregar conceitos jurídicos indeterminados sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso concreto. Então, por exemplo, né, um conceito jurídico indeterminado é o de boa-fé. A boa-fé é objetiva nos contratos. Então, é preciso que o juiz diga, quando ele usa um conceito dessa natureza, qual a relação que essa ideia tem, uma ideia ampla, né, que pode abranger várias circunstâncias, com aquele caso concreto que ele está sendo, ou em relação ao qual está sendo demandada uma decisão judicial. Invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. Uma fundamentação genérica. Ela tem que ter, como a gente verifica em relação às hipóteses anteriores, uma ligação, ela tem que ter uma imbricação, ela tem que ser pertinente àquele caso. Agora vem uma pegadinha aqui, né? Não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Ora, antigamente, nós víamos muito, né, a ideia de que o juiz não é obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pelas partes. Agora, pode até ser, e essa é uma interpretação ainda de certo modo válida, entretanto, se aquele argumento que ele ignorou é determinante para que a tese daquela parte que alega possa, em tese pelo menos, ou na hipótese pelo menos, ser acolhida ou não, então o juiz deve se pronunciar sobre ele, sim, sob pena de omissão passível de embargos de declaração. 5. Se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos. Então, obviamente, que nós estamos hoje num regime jurídico que valoriza demais, né, precedente, súmula de jurisprudência, tema de recurso repetitivo. Então, o juiz, óbvio, ele até, em alguma medida, deve julgar conforme essas orientações da jurisprudência, entretanto, ele tem que dizer, né, qual a ligação, qual o ajuste que aquela súmula tem em relação ao caso concreto, sob pena de omissão. E, por último, deixar de seguir, que é o caminho inverso, né, enunciado ou súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou de superação daquele entendimento que ele deixou de observar. Então, a parte lá diz que, em relação ao caso dela, se aplica lá o tema repetitivo 988, conforme nós vimos no último encontro, a respeito da admissibilidade do agravo do instrumento fora das hipóteses previstas no artigo 1015. Então, ele tem que dizer o porquê, exatamente. Nesse sentido, o recurso de embargos de declaração é fundamental no dia a dia de nosso trabalho como advogados. Agora, eu trago aqui a lição do Araquém de Assis,
que vai nos dizer ou fazer uma avaliação crítica dos embargos de declaração. Vai nos dizer da razão mesma de existir desse recurso. Os embargos declaratórios enfrentam relutância natural do órgão judiciário no seu julgamento. No princípio, o juiz não gosta muito, né, de ter questionado, do ponto de vista de embargos, a sua decisão, qualquer que seja a sua natureza. O que o mestre Araquém de Assis nos diz, então, a respeito disso? A diferença, ou há a diferença, né, diferentemente, dos recursos remetidos ao órgão ad quem, ao tribunal, compete ao próprio juiz que emitiu o provimento apreciar a crítica direta que lhe é feita e deliberar acerca de defeitos que, objetivamente, não depõem a favor do anterior exame atento de uma causa e do emprego da correta técnica de julgar. Em vão se prega, a esse propósito, largueza de espírito no julgamento dos embargos. Integram a natureza humana tanto a soberba quanto a modéstia. Lembrem aqui do trechinho que li agora de Piero Calamandrei. Só homens e mulheres muito evoluídos e superiores exibem a humildade necessária para reconhecer e corrigir os próprios erros. E aí ele faz uma ressalva, né? E há número expressivo de pessoas investidas na função judicante com esses nobres predicados, como também há número expressivo de componentes da magistratura que não têm esses predicados. Os juízes jamais se livrarão, portanto, do ônus de examinar censuras aos atos emitidos e que lhes decorrem do ofício. Vale dizer, o juiz decide e a parte interpõe embargos de declaração para dizer que naquela decisão não se verificou o enfrentamento de uma determinada questão, que a decisão está omissa, ou que ela não está clara, ou que há um simples errinho material, porque ainda para isso serve, e aliás, às vezes é bastante importante, né, a correção. Por vezes até a gente deixa passar, porque entende que aquilo não vai contribuir em si para alterar o conteúdo, o alcance da decisão, mas por vezes isso não é possível. Vamos lembrar também, pessoal, além daquilo que dispõe o Código de Processo Civil, ali o parágrafo 1º do 489, conforme vimos, né, que a própria Constituição Federal, no artigo 93, inciso 9, quando trata dos princípios da magistratura, exige a fundamentação correta dos pronunciamentos judiciais. Então, o que diz esse dispositivo, né? Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos. Todos, menos aqueles que não são, né? E fundamentadas todas as decisões sob pena do quê? Nulidade. Podendo a lei limitar a presença em determinados atos, as próprias partes, seus advogados, ou somente a esses, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudica o interesse público à informação. É o famoso segredo de justiça. E o artigo 11 do Código de Processo Civil, na mesma linha. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade. Inclusive, nós verificaremos que, quando um recurso de embargo de declaração é sucedido pelo outro, e mesmo assim a omissão, por exemplo, não é suprida, a obscuridade não é aclarada, então, sobra o quê? A declaração de nulidade dessa decisão. Pois bem, então, uma observação importante em relação a embargos de declaração é a seguinte, pessoal, um princípio da ampla embargabilidade, significa dizer, o próprio
o caput do dispositivo diz: todas as decisões estão sujeitas a aclaratórios. Todas. Inclusive, há uma parte da doutrina que entende que mesmo despachos sem conteúdo decisório podem ser suscetíveis de embargos de declaração. É claro, isso é menos comum, entretanto, é aceitável, é admissível. Entretanto, o recurso de embargo de declaração não é de livre fundamentação, ele é de fundamentação vinculada, vale dizer, considerando que as decisões judiciais devem ser exaradas com linguagem compreensível, capaz de convencer os sujeitos processuais, a interposição desse recurso deve se vincular especificamente às hipóteses de admissibilidade, as 4 situações que aceitam, porque é bastante comum, e acredito que todos já tenham visto isso, e mesmo até não só visto, né, como experimentado também no exercício do ofício de advogar, que os embargos de declaração, vez por outra, são utilizados na tentativa de rediscutir o mérito do processo. E embora seja possível a atribuição de efeito infringente, isso era uma construção também anterior lá à doutrina da jurisprudência, que foi acatada pelo legislador de 2015. Então, embora isso, existe uma vinculação entre o argumento a ser deduzido e, de fato, as situações que permitem o manejo dessa modalidade recursal. Pois bem, então, obscuridade. O que é uma decisão obscura? Isso é fácil, né? A decisão obscura é aquela que não está perfeitamente compreensível. É aquela que impossibilita, então, às partes o entendimento perfeito, seja de sua fundamentação, seja de seu comando dispositivo. Quando uma decisão é contraditória, né? Contraditória, quando ela não tem uma coerência discursiva, quando ela adota teses aparentemente inconciliáveis na sua fundamentação, antagônica, ou mesmo às vezes, né, o fundamento da decisão é um e o dispositivo é outro. Logo, haverá aí um vício passível de equacionar via manejo dos embargos declaratórios. Omissa, essa é tranquila, porque nós já vimos, inclusive, um rol pelo qual a própria legislação considera que uma decisão é omissa porque não está corretamente fundamentada. Então, é a carência de enfrentamento dos pontos ou questões sobre os ou as quais deveria ter se pronunciado o juiz ou o órgão colegiado. E o erro também é fácil, né? O que é o erro? É a falsa percepção da realidade, é o equívoco, lapsus, que, na perspectiva aqui da legislação, não comprometem o critério decisório. Porque se comprometer o critério decisório, aí nós temos que enquadrar, né, numa dessas outras situações, hipóteses, né? Então, ela é omissa porque ela não se pronunciou sobre o que devia se pronunciar, ou ela é obscura, ou ela é contraditória. Então, normalmente o erro material é simplesmente, né, algum equívoco ali menor que, como eu disse, nem sempre justifica a interposição dos embargos de declaração. Embora muitos tomem como automática a interposição desse recurso, até para poder ganhar tempo e poder e eventualmente digerir melhor o conteúdo daquela decisão, porque nós veremos, principalmente em relação aos efeitos dos embargos declaratórios, que a sua interposição
intempestiva, vai interromper, ou seja, vai ensejar um novo fluxo do prazo temporal após sua deliberação. Pois bem, vamos aqui a alguns exemplos da jurisprudência, e eu quero agradecer ao doutor Luiz, que fez a pesquisa para nós de jurisprudência. Então, algumas decisões ilustram bem o alcance, né, da modalidade recursal de embargos declaratórios. Então, primeiro, uma decisão aqui do nosso Tribunal de Justiça do Paraná. Aliás, um exemplo assim que vale para uma boa parte, para a maioria quase que absoluta até, não sei, nunca ninguém talvez tenha feito uma pesquisa quantitativa em relação a isso, né? Mas a prática tem demonstrado que essa é uma situação bastante comum. Então, um caso julgado na 8ª Câmara Civil, 28073 de 2018. Foi julgado agora há alguns dias apenas, no dia 15 de março de 2022. Então, embargos de declaração em relação ao acórdão, né, de apelação civil. O acolhimento dos declaratórios exige o reconhecimento de algumas das hipóteses previstas, no artigo 1022 do Código de Processo Civil. Omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável, a rediscussão da causa, né? A viabilidade do pré-questionamento se encontra atrelada aos mesmos requisitos. Já vamos ver a questão dessa palavra medonha chamada pré-questionamento, um mistério. Vamos aprofundar isso melhor na aula seguinte, quando tratarmos dos recursos excepcionais, do recurso extraordinário e do recurso especial. Então, é preciso, claro, né, que para haver provimento dos embargos declaratórios, haja aí a presença de alguma dessas 4 hipóteses. O conhecimento vai se dar pela simples interposição dentro do prazo, porque não é um recurso sujeito a preparo também. Embora a gente pudesse fazer até uma argumentação assim mais, talvez, etérea, né? Mais assim, mais abstrata, né? Mas se os embargos de declaração são interpostos sob o fundamento, por exemplo, da omissão, que é um dos casos nos quais se permite o manejo desse recurso, mas não havia omissão, então a gente poderia imaginar, por exemplo, que ele não seria admissível, e, portanto, poderia ser não conhecido, mas não é assim que a jurisprudência trata do tema, né? Mas daria até para pensar dessa maneira, né? Pois bem, aí vamos para uma decisão do STJ, embargos de declaração no recurso especial 1805226 de São Paulo, também julgado agora no mês de março, no dia 8 de março. Vamos lá. Embargos de declaração, inexistência dos vícios do artigo 1022, rediscussão de questões decididas e impossibilidade. É o clássico também, né? De acordo com a norma prevista no artigo 1022, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando rediscutir o que foi já decidido. Clássico dos clássicos, né, pessoal? É justamente a tentativa de rediscussão da causa. Pelo menos na perspectiva de quem julgou, neste caso concreto.
né? Porque, às vezes, até a omissão ali está, a contradição, a obscuridade ali está, e mesmo assim o decisor, seja monocraticamente o magistrado ou o colegiado, não enxerga isso e diz que a parte só está querendo mesmo rediscutir o processo, quando de fato poderia muito bem ser acolhida essa pretensão em caráter recursal. Mais uma decisão do Superior Tribunal de Justiça nessa mesma linha, né? Para configurar a omissão, vício processual a legitimar o recurso vinculado de embargos de declaração, há que se comprovar a imprescindibilidade da manifestação expressa do órgão prolator do provimento para fins de esclarecer argumentos relevantes suscitados pelas partes ou reconhecidos de ofício pelo órgão judicante. A relevância deve ser tal que possa levar à integração da decisão outrora proferida, o que não é o caso dos autos. Fora desse contexto, revela-se tão somente a resignação desarrazoada da parte embargante com o resultado do julgado, o que, por lógica, não pode ser o escopo dos embargos de declaração. Então, aqui, o STJ, ao julgar embargos no recurso especial 1783975 do Rio Grande do Sul, em fevereiro agora desse ano, exatamente diz aquilo que a própria legislação reflete, né? Embora, por vezes, em caráter opinativo também, mas sendo decisão, é o que vai prevalecer. Na mesma ementa dessa decisão, só para a gente poder ilustrar, né? Afigura-se manifesto, portanto, que os argumentos trazidos pela embargante não dizem respeito aos vícios de omissão, obscuridade e contradição, mas a suposto erro de julgamento ou de reapreciação da causa. O simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis embargos de declaração que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua alteração, que só muito excepcionalmente é admitida. Essa admissão alude ao efeito infringente ou modificativo dos embargos de declaração. Então, para concluir, dessa forma, a solução integral da controvérsia com fundamento suficiente não caracteriza a ofensa ao artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015 e, portanto, os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado a reexame de matéria de mérito. Logo, eis como o STJ tem decidido essa questão. Por último, mais um precedente aqui do STJ, que, no caso, esse é bem interessante, né? Um agravo interno, atenção, no recurso especial 1941283 de São Paulo, julgado em setembro do ano passado. Não há que se falar em omissão ou contradição da decisão monocrática se as questões pertinentes ao litígio forem solucionadas, ainda que sob entendimento diverso do perfiliado pela parte. Mas onde é que está aqui a curiosidade desse caso, né? Do corpo do acórdão se colhe, então, um esclarecimento a respeito disso. É alusivo ao chamado princípio da fungibilidade recursal. Então, vejam o que consta da decisão. Não é possível aplicar ao caso o princípio da fungibilidade para receber o agravo interno como embargos de declaração. Primeiramente, em razão do erro grosseiro, pois são os aclaratórios o recurso cabível para sanar omissões, conforme sobredito artigo 1022 do Código Fux, assim chamado, né? Porque o ministro Luiz Fux trabalhou aí na elaboração desse, ou do projeto dessa normativa, né? De modo que não existe dúvida objetiva nesse ponto. E, em segundo lugar, porque o agravo interno foi apresentado fora do prazo de 5 dias úteis aos embargos de declaração. Vejam que curioso. O prazo geral para interposição de recurso é de 15 dias, correto? Só que os embargos de declaração de 5. Então, aí, em algum momento da discussão,
houve a tentativa de fazer-se conhecer um pelo outro. Mas aí, opa, como o agravo interno, que até poderia ser recebido como embargo de declaração, foi interposto fora dos 5 dias, já era. Então, encontraram aí a solução para a Celeu. 1023, doutor Luiz, o que é que nos diz o artigo 1023 do Código de Processo Civil? Os embargos serão opostos no prazo de 5 dias em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo. Parágrafo 1º, aplica-se aos embargos de declaração o artigo 229. Parágrafo 2º, o juiz intimará o embargado para, querendo manifestar-se no prazo de 5 dias sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada. Muito bem. O parágrafo 1º se refere ao prazo em dobro para litisconsortes, evidentemente, se o processo for físico. Então, cada vez mais nós teremos menos situações alusivas a processo físico, porque a tecnologia da informação praticamente já tomou conta também da nossa atividade jurídica. O processo físico vai virar peça de museu e não demora muito, não. Então, praticamente não se aplica, né? Na generalidade dos casos, essa situação. Pois bem, então, é uma petição que deve ser feita no prazo de 5 dias e dirigida a quem prolatou a decisão. Então, se for um órgão colegiado, é dirigida ao relator do respectivo recurso, independente de preparo. Não precisa pagar nada para fazer embargo de declaração, para interpor agravo interno. Então, há algumas modalidades que têm o seu juízo de admissibilidade, vamos assim dizer, restrito meramente à tempestividade. Tem que ser dentro do prazo, claro. O que tem que ter ali dentro da petição também? A indicação clara. Onde é que está o erro? Por que a parte considera obscura, contraditória ou omissa aquela decisão? E também, o que é bastante relevante, tem que pedir nova decisão. Ou seja, conhecimento e o provimento dos embargos declaratórios para o fim de suprir a omissão, para o fim de aclarar a obscuridade e por aí vai. Se houver requerimento para o efeito modificativo, então a lei obriga ao contraditório. Então, em princípio, recurso de embargos de declaração não é sujeito ao contraditório. Ele pode ser decidido, né, independentemente da oitiva da parte contrária. Mas tem uma outra situação bem curiosa também, apontada pela doutrina. E aqui eu estou utilizando a referência do nosso paranaense Sandro Kozikowski. Se a interposição dos embargos de declaração é feita com base em omissão, então, o juiz não se pronunciou sobre um ponto que deveria necessariamente enfrentar. Então, o que é que a doutrina diz nesse sentido? Que seu acolhimento, né, dessa omissão pode representar algum argumento novo, por mais que não mude propriamente, né, o conteúdo e o resultado final da decisão, mas aí, pelo princípio da não surpresa, lá do artigo 10 do nosso Código de Processo Civil, então se faria necessário exercer o contraditório. Então, os casos de omissão da decisão não podem representar surpresas para o embargado, impondo-se a sua oitiva prévia obrigatória, independentemente do potencial acolhimento dos embargos opostos.
independentemente de a parte ter solicitado, né, que um dos efeitos desse julgamento seja o infringente, o prolator da decisão, aquele que está responsável por julgar os embargos declaratórios, deve, então, oportunizar à parte adversa manifestação a título de resposta contra razões a embargos de declaração. Então, essa é uma ideia bastante razoável, me parece também a respeito da prevenção ou da observância do princípio da não surpresa. 1024, doutor Luiz, por gentileza. O juiz julgará os embargos em 5 dias. Parágrafo 1º. Nos tribunais, o relator apresentará os embargos em mesa na sessão subsequente, proferindo voto. E, não havendo julgamento nessa sessão, será o recurso incluído em pauta automaticamente. Parágrafo 2º. Quando os embargos de declaração forem opostos contra a decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente. Parágrafo 3º. O órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno, se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do artigo 1021, parágrafo 1º. Parágrafo 4º. Caso o acolhimento dos embargos de declaração implique modificação da decisão embargada, o embargado que já tiver interposto outro recurso contra a decisão originária tem o direito de complementar ou alterar suas razões, nos exatos limites da modificação no prazo de 15 dias, contado da intimação da decisão dos embargos de declaração. Parágrafo 5º. Se os embargos de declaração forem rejeitados ou não alterarem a conclusão do julgamento anterior, o recurso interposto pela outra parte antes da publicação do julgamento dos embargos de declaração será processado e julgado independentemente de retificação. Então, pessoal, essa é uma normativa bem importante, né? Por quê? Porque o acolhimento dos embargos de declaração pode modificar o próprio sentido, o próprio conteúdo da decisão, às vezes até na parte dispositiva, dado o efeito modificativo ou infringente, ou, eventualmente, pode alterar também algum aspecto da fundamentação. E se a parte adversa fez aquilo que a doutrina chama de recurso precipitado, né? De recurso interposto antes do julgamento dos embargos de declaração, então, se houver a modificação, poderá aditar o seu recurso, ou, se for mantido, não será necessário ratificar, porque antes, na vigência do código anterior, havia essa loucura, né? Coisa totalmente incoerente, totalmente ilógica. Havia decisões que consideravam intempestivo um recurso que tenha sido interposto dentro do prazo, mas que, por força do acolhimento de embargo de declaração, ou pela sua simples interposição, dado que o prazo é interrompido, não fazia essa confirmação, essa ratificação. Então, em muito boa hora, o legislador acabou com essa besteira, né? Com essa bobagem. Imagina, você tem publicado ali a sentença, no 5º dia faz apelação, a outra parte no 5º dia interpõe embargos de declaração.
Então, teoricamente, o que acontece, né? Para quem interpôs, e mesmo em relação a outra parte, esse prazo ficaria interrompido. O que significa a diferença entre suspender e interromper? Acredito que todos saibam, né? A suspensão implica na contagem dos dias anteriores à suspensão, e a interrupção não. A interrupção implica na contagem desde o início, novamente, do prazo, né? Então, havia aí essa situação bastante desagradável por vezes, porquanto se o recurso precipitado não fosse confirmado, não fosse ratificado, poderia eventualmente, até por conta da chamada jurisprudência defensiva, não ser conhecido. Então, o prazo de 5 dias, que se refere o dispositivo, para o juiz, obviamente que é um prazo impróprio, né? O prazo próprio é sempre para o advogado. Esse que, se não exercido, ou cujo direito não é exercido dentro da sua especificidade, ocorre o fenômeno da preclusão. Então, para o juiz propriamente, isso, como diria o padre Quevedo, não existe preclusão nesse sentido, né? Então, uma regra importante que veio a respeito disso também é a da fungibilidade, que vai por um caminho ou vai pelo outro, ou seja, no sentido também inverso, como vimos ali em relação àquele agravo interno que o STJ julgou, aliás, nem conheceu, porque a parte em algum momento lá alegou a possibilidade de ser convertido em embargos de declaração, mas foi feito fora dos 5 dias. Então, nesse sentido, a fungibilidade é algo assim, um tanto quanto eu não tenho visto quase, né, acontecer, se bem que a gente não fica estudando toda a jurisprudência, mas é algo um tanto quanto estranho, né? Por quê? Porque o objetivo dos embargos de declaração é justamente ou suprir, ou esclarecer, enfim, eliminar a contradição, enquanto o objetivo do agravo interno é atacar os próprios fundamentos da decisão agravada, enquanto no recurso de embargos de declaração a fundamentação é vinculada a essas 4 hipóteses, no agravo interno não, né? No agravo interno, a devolutividade é ampla no sentido de a parte agravante impugnar livremente, com base em qualquer argumento, o decisum impugnado. Pois bem, a partir daí, vamos ver alguns exemplos aqui da jurisprudência a respeito do ponto discutido. Então, primeiro, vamos verificar um agravo interno, vejam que coisa, né? Nos embargos de declaração, no recurso especial 1638303 de Minas Gerais. Então, vejam lá o caminho disso, né? É um agravo interno que foi interposto nos embargos de declaração, que por sua vez tem vinculação com outro recurso de embargos de declaração, que por sua vez foi interposto em razão de uma decisão proferida num recurso especial. Ufa! Aí sobre fungibilidade. A conversão dos embargos de declaração em agravo interno, na forma do 1024, parágrafo 3º, pressupõe que o recurso integrativo seja oposto dentro do quinquídio legal, semelhante àquele anterior. Então, se um agravo interno puder se transformar em embargos de declaração, ou ser recebido como embargos de declaração, dada a fungibilidade, né, a possibilidade de receber um pelo outro, o requisito da tempestividade como pressuposto de admissibilidade há de ser conforme o prazo dos embargos declaratórios e não do agravo. O agravo tem 15 dias e os embargos de declaração, 5 dias. Então, nesse caso, que foi no recurso
1638303, hipótese em que os aclaratórios são intempestivos, impedindo o recebimento como agravo interno. Então, na dúvida, vamos fazer nos 5 dias, né? Havendo qualquer dúvida a esse respeito, que daí ficamos aí precavidos. Esse recurso foi julgado no final, em setembro do ano passado. Outro, também do STJ, um agravo interno nos embargos de declaração, um agravo interno no recurso especial 1814279 de São Paulo, julgado em agosto do ano passado. Vamos lá. Não pode haver impugnação específica em relação à matéria omissa. Deveria a parte recorrente ter apresentado o recurso de embargos de declaração. Desse modo, não está presente hipótese de cabimento para o recurso de agravo interno. Ainda que aplicada a fungibilidade de mão dupla, significa um pelo outro, tanto faz de um lado quanto, né, do contrário, nos termos do artigo 1024, parágrafo 3º, para conhecer do agravo interno como embargos de declaração, melhor sorte não assiste à parte recorrente. Melhor sorte também é clássica, né? O que significa isso, pessoal? Tá? Se a decisão é omissa, então não é agravo interno que se maneja, é embargos de declaração, de modo que, embora o princípio da fungibilidade aí vigore, nesse caso específico, nesse caso concreto, o STJ entendeu que não poderia, né, que deveria ser necessário interpor embargos declaratórios. Outra decisão também do STJ, igualmente julgada no ano passado, né? Agravo interno nos embargos de declaração, no agravo interno no recurso especial 1814279 de São Paulo. Ah, não, foi essa que eu li agora, né? Não, então era aquela que eu tinha visto já. Muito bem comentada, certo? Vamos para o artigo 1025, doutor Luiz, por gentileza. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade. Isso é muito importante, pessoal, muito fundamental, porque nós iremos estudar no nosso próximo encontro, então, recurso especial e recurso extraordinário. E verificaremos, como também, acredito, todos já sabem aqui, até porque já manejamos muitas vezes esses recursos excepcionais aos tribunais superiores, o recurso especial com mais volume, né? Porque as hipóteses de violação da lei federal são bem mais comuns em relação à infringência de dispositivo constitucional. Então, que há requisitos específicos de admissibilidade. Não é só a tempestividade, não é só o preparo, mas também, além de apontamento da violação da lei federal, por exemplo, em relação ao recurso especial, o chamado pré-questionamento. O nome já pode ser autoexplicado. Pré, anterior, questionamento, né? O enfrentamento daquele ponto. Então, para que um recurso especial ou um recurso extraordinário, ou no âmbito da Justiça do Trabalho, por exemplo, um recurso de revista, ser admitido na condição de um recurso excepcional mesmo, é preciso que antes, nas instâncias ordinárias, aquele ponto que você quer discutir tenha sido já discutido, tenha sido questionado, tenha
o tribunal enfrentado aquele ponto. Ah, mas e se isso não aconteceu? Daí entra a figura dos embargos declaratórios. Tanto que agora isso está positivado, mas não estava no código anterior, gerando até, né, uma grande discussão no âmbito da doutrina e da jurisprudência, né, acerca da função de pré-questionamento para embargos de declaração. Então, havia até e ainda há, uma súmula do STJ, a súmula 98, que declara que os embargos de declaração manifestados com notório propósito de pré-questionamento não têm caráter protelatório. Ou seja, na dúvida se o tribunal apreciou ou não determinada questão, se fazia embargo de declaração. Só que nem sempre, vejam que doideira isso, né? Nem sempre esses embargos eram providos para os fins do pré-questionamento. E aí, eventualmente, o recurso não era admitido, porque, apesar da interposição dos embargos de declaração, não houve propriamente o enfrentamento daquela questão que, por exemplo, na fundamentação dos embargos, era considerada omissa. Então, o que é que diz a lei agora, né? Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade. Mas vejam vocês, né, o pulo do gato aí. E nós já vamos tratar de alguns exemplos a respeito disso, né? É justamente o fato de, lá na instância superior, o tribunal considerar a existência desses vícios na sentença, esses vícios que davam lugar aos embargos de declaração e que, embora interpostos, não foram sanados os vícios. Ok. Então, antes, no código anterior, vigorava a súmula 211 do STJ. É inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos de declaração, não foi apreciada no tribunal a qual. Aquilo que eu acabei de falar, né? A pessoa fez, o litigante, o recorrente, interpôs os embargos de declaração, mas mesmo assim o tribunal não apreciou, omitiu-se novamente. Então, embora diligente em relação a isso, o recurso não era nem conhecido por conta da aplicação dessa súmula. Entretanto, a súmula 356 do Supremo Tribunal Federal ainda continua válida. O que diz essa súmula? O ponto omisso da decisão sobre o qual não foram opostos embargos de declaração não pode ser objeto de recurso extraordinário por faltar o requisito do pré-questionamento. Então, o ponto omisso, aí está lá omisso o ponto, ou seja, o tribunal não se pronunciou sobre ele. Não foram interpostos embargos de declaração para suprir essa omissão. Então, a parte não pode interpor um recurso extraordinário, e aqui também o raciocínio vale por analogia ao recurso especial, justamente porque não houve aí o pré-questionamento. O que a lei diz, então? Consideram-se incluídos os elementos que o embargante suscitou, mas para isso ele tem que suscitar. Para isso ele tem que interpor os embargos de declaração. Se ele não interpor, já era. Ok? E a súmula 320 do STJ diz o quê? A questão federal somente ventilada no voto vencido não atende ao requisito do pré-questionamento. Será? Vamos ver, então, essa súmula
em confronto com o parágrafo 3º do artigo 941 do Código de Processo Civil. O voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão para todos os fins legais, inclusive pré-questionamento. De modo que você pode fundamentar o teu recurso especial com base também no voto vencido. E, aliás, agora, com o novo regime a respeito da extensão de quórum ou ampliação da colegialidade em substituição ao antigo recurso de embargos infringentes, sempre que houver ampliação do colegiado ou da votação, haverá voto vencido. De modo que os votos vencidos, quer dizer, sempre não, né? Porque o juiz pode mudar o seu voto. Opa, corrigindo, né? Até a proclamação do resultado, o magistrado pode mudar o conteúdo do seu voto. Mas, de qualquer sorte, o que significa isso? Significa que os votos vencidos integram para todos os efeitos o conteúdo do acórdão e é possível, então, manejar recursos com base em posicionamentos exarados no voto vencido, que, embora não tenha prevalecido em relação aos votos vencedores, pode dar lugar também para a fundamentação de um recurso especial ou de um recurso extraordinário. Pois bem, vamos para alguns exemplos aqui da nossa jurisprudência brasileira. Primeiro, o agravo interno no agravo em recurso especial, 1688952 de Goiás. Esse pré-questionamento alusivo ao 1025 é chamado pré-questionamento ficto. Ficto por quê? Ficcional, fingido. Por quê? Porque, embora o tribunal não tenha se pronunciado, basta que a parte suscite essa omissão e depois demonstre a existência dessa omissão no seu recurso especial ou no seu recurso extraordinário. Então, suscita como? Via embargos declaratórios, naturalmente, né? Então, o que o Tribunal da Cidadania nos ensina a respeito disso, no julgamento desse recurso mencionado, que foi agora em fevereiro de 2022. O pré-questionamento ficto, previsto no artigo 1025 do Código de Processo Civil, só é admissível quando, após a oposição de embargo de declaração na origem, prestem atenção, hein? A parte recorrente suscitar a violação do artigo 1022 do mesmo diploma quanto ao respectivo tema. Porquanto, somente dessa forma é que o órgão julgador poderá verificar a existência de vício e proceder à supressão de grau, providência não adotada no recurso especial apresentado. Quer dizer, no caso concreto aqui, o tribunal considerou que isso não foi feito. Traduzindo, ou pontuando assim, em termos mais simples, né? O acórdão que julgou uma apelação, por exemplo, deixou de se pronunciar sobre um ponto essencial, seja de fato ou seja de direito. Vamos dizer mais, ou melhor, de direito, né? Porque se for de fato, amanhã ou depois nós vamos enfrentar aí o problemão da súmula 7 do STJ e seu correspondente no STF, vale dizer, não é cabível recurso excepcional para discutir fatos e provas. Em termos, né? Conforme verificaremos, porque se não é possível discutir o fato ou a prova, é possível discutir a interpretação que foi dada a esse fato ou essa prova. Mas assim, simplificando, né? Então, o tribunal não se pronunciou. Aí, a parte vai lá e interpõe embargos de declaração. E mesmo assim, né, o tribunal, isso aqui está querendo só discutir a causa, então nega o provimento aos embargos de declaração. Tudo bem. Então, a parte vai interpor um recurso especial.
Como preliminar desse recurso especial, depois de demonstrar a presença dos requisitos de admissibilidade, e até dentro disso também, porque acaba sendo, né, é o pré-questionamento, a parte vai dizer que, em relação àquele tópico, não houve esclarecimento daquela obscuridade, não houve supressão daquela questão omissa, daquele ponto omisso, e aí o STJ, quando vai conhecer desse recurso especial, vai constatar, não, realmente, o Tribunal de Justiça do Paraná, por exemplo, não apreciou isso. Então, fica um pré-questionamento ficto. Por quê? Porque a parte, apesar de o tribunal não ter apreciado, interpôs os embargos declaratórios e depois, no momento da interposição do seu recurso especial, voltou a suscitar a violação do artigo 1022. Porque daí, vejam vocês, né? Um dos fundamentos do recurso especial é a violação de lei federal, dispositivo de lei federal. Objetivo, um dos objetivos, né, do recurso especial é justamente uniformizar ou harmonizar a interpretação da lei federal. Então, se o tribunal não acolheu os embargos de declaração para o fim de suprir uma omissão, está violando a lei federal. Está violando a lei federal, cabe recurso especial. Por quê? O artigo 1022 do Código de Processo Civil é um artigo de lei federal, naturalmente, é um dispositivo do direito federal, de modo que, nessa perspectiva, é essencial que a parte assim o faça. Outro exemplo no mesmo sentido é o recurso especial 1878854 do Tocantins, julgado também agora no mês passado, né? Conforme o entendimento desta Corte Superior, a incidência do artigo 1025 do Código de Processo Civil exige que o recurso especial tenha demonstrado a ocorrência de violação ao artigo 1022 do referido diploma, possibilitando observar a omissão do tribunal de origem quanto à apreciação da matéria de direito de lei federal controvertida, bem como inaugurar a jurisdição da instância de quem, caso se constate a existência do vício do julgado, vindo a deliberar sobre a possibilidade de julgamento imediato da matéria, o que ocorreu na espécie. Então, no caso aqui, o STJ considerou que, de fato, o Tribunal de Justiça do Tocantins deveria ter se pronunciado, deveria ter acolhido os embargos de declaração. Assim não o fez. Aí a parte embargante na ocasião interpôs recurso especial e suscitou a violação ao artigo 1022 do Código de Processo Civil, enquanto uma violação de lei federal, e o STJ disse, sim, ok, é isso mesmo. Deveria ter se pronunciado, não se pronunciou, então a omissão que lá estava na origem, ela continuou aqui, mas não por inércia da parte prejudicada, porque a parte interpôs o seu recurso especial corretamente, em cima ou com fundamento na violação de um dispositivo de lei federal. É claro que isso sempre é coadjuvante, né, pessoal? Por quê? Porque se houve uma omissão, então é porque não existiu pronunciamento sobre alguma questão, seja de direito material, seja de direito processual, mas que vai também influenciar no provimento ou não do recurso especial. De modo que, nesse sentido, a arguição de afronta ao artigo 1022 do Código de Processo Civil sempre vai estar junto, né, com alguma outra questão de fundo ou de forma. Vale dizer,
Justamente a questão que deveria ter sido decidida pelo acolhimento dos embargos de declaração, mas não foi. De modo que, nesse sentido, o STJ permite o manejo dos embargos de declaração. Permite não, né? Exige até o manejo, porque se assim não o fizer, como a gente viu no precedente anterior, já era. O recurso não poderá ser conhecido, ao menos em relação a essa parte. Claro que poderá haver, eventualmente, outros argumentos, né, que suscitem o conhecimento e até mesmo o provimento de um recurso, mas nós estamos a tratar especificamente da do chamado pré-questionamento ficto, por parte, ou com base, ou a partir do artigo 1025 do Código de Processo Civil. Mais um, nesse mesmo sentido, né? Agravo interno no agravo em recurso especial 1592723 de São Paulo, julgado também esse ano no mês de fevereiro. Vejam só. Primeiro, a falta de pré-questionamento da matéria suscitada no recurso especial impede o seu conhecimento, a teor da súmula 282 do Supremo Tribunal Federal. Então, pré-questionamento é requisito de admissibilidade tanto do recurso especial quanto do recurso extraordinário. Então, a falta de pré-questionamento impede sequer o conhecimento ou a admissibilidade desses recursos excepcionais. Aí, em seguida, a admissão de pré-questionamento ficto, artigo 1025 do Código de Processo Civil, em recurso especial, exige que o mesmo recurso seja, no mesmo recurso, seja indicada a violação do artigo 1022, para que se possibilite ao órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que, uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei. Mesma coisa, igual, como também aqui de uma forma muito mais didática até, o Superior Tribunal de Justiça diz quais são os requisitos necessários para preencher cumulativamente em razão da arguição desse 1025, ou seja, para que haja pré-questionamento ficto. Ao decidir o agravo interno no recurso especial 1872826 aqui do Paraná, agora em fevereiro de 2022, o que o STJ diz? Que é preciso reunir a um só tempo a fim de ser aplicada a ideia de pré-questionamento ficto. Primeiro, que o recorrente em recurso especial tenha suscitado na corte de origem o tema em sede de embargos de declaração para fins de pré-questionamento. Ou seja, matou a charada, né? Embargos de declaração. Se não tiver embargo de declaração, não adianta você querer pular isso. Ah, vai interpor o recurso especial com base no acórdão. Só que o acórdão em relação àquele ponto que você quer suscitar é omisso. Se não fez embargo de declaração, não tem pré-questionamento. Se fez e foi enfrentado, beleza. Então, aí o pré-questionamento é real. Se fez e não foi enfrentado, aí beleza também, desde que no recurso especial seja arguida a violação do 1022. É o chamado pré-questionamento ficto. Então, o segundo requisito já vem ligado com esse, né? Letra B. Que os aclaratórios tenham sido inadmitidos ou rejeitados na corte de origem. Claro, como disse, porque se ele for provido o recurso de embargo de declaração, aí não será mais ficto. Confere? Letra C. Que haja perante este Superior Tribunal de Justiça a interposição do recurso especial pela violação do 1022 do Código de Processo Civil, a fim de que seja examinada a preliminar de mérito referente a erro, omissão, contradição ou obscuridade. Quer dizer,
se nós imaginamos a possibilidade de haver pré-questionamento ficto, ou seja, de o Tribunal Superior reconhecer a incidência do 1025, obrigatoriamente o recorrente vai ter que dizer lá no seu recurso especial ou no seu recurso extraordinário. Tá? Claro que, nesse sentido, a violação da lei federal é alusiva, é óbvio, ao recurso especial. Mas, por mais que seja um recurso extraordinário, a regra que vale também para o processo civil é a mesma. Porque o recurso extraordinário tem a ver com violação ao texto da Constituição, entretanto, sobre aquele ponto que o tribunal deveria se pronunciar e assim não o fez, o recurso cabível é o de embargos de declaração. De maneira que sempre, né, como uma preliminar de mérito, o recorrente vai dizer, olha, eu fiz embargo de declaração e ele não foi admitido, foi rejeitado. Então, de modo que, nesse sentido, é essencial que, examinado a preliminar de mérito, violação ao artigo 1022, esse Tribunal de Justiça, esse Superior Tribunal de Justiça, STJ, considere existentes o erro, a omissão, a contradição ou a obscuridade. Dá para entender? Ou seja, lá na origem, ou aqui na origem, digamos, em relação ao Tribunal de Justiça do Paraná, por exemplo, né? E, aliás, esse caso é bem do Paraná mesmo, né? Foi interposto embargos de declaração por conta de uma omissão, ou de uma obscuridade, qualquer que seja o motivo. Tá? Aí o tribunal simplesmente não quis nem saber, negou o provimento. Para fins de aceitação do pré-questionamento ficto, o STJ vai ter que dizer, não, realmente aqui há uma omissão, aqui há um erro, aqui há, nesse caso, uma obscuridade, um vício que deveria ter sido corrigido mediante o acolhimento dos embargos declaratórios, e isso não aconteceu. De modo que é um requisito cumulativo, né? Que o tema seja relevante para o deslinde da causa, ou seja, que possa sozinho alterar o resultado do julgamento. Então, não importa que seja, vamos dizer assim, né, não é qualquer omissão que vai dar lugar à aceitação do pré-questionamento ficto. Tem que ser uma omissão sobre ponto relevante. Se for sobre ponto irrelevante, aí, né, eventualmente o tribunal vai dizer, não, isso até pode existir, só que isso não influencia no julgamento do mérito do recurso. Então, são requisitos cumulativos, né? E o último, que não seja imprescindível o retorno dos autos à corte de origem para suprir o erro, a omissão, a contradição ou a obscuridade. Quer dizer, se por algum motivo o tribunal entender que, para corrigir aquele vício, o processo tem que voltar lá para o Tribunal de Justiça do Paraná, também não cabe pré-questionamento ficto. Mas tem que ser algo que o STJ possa suprir, desde logo, acatando a tese exposta no recurso especial. Muito bem, e é por isso mesmo que ainda temos uma súmula do STJ bastante forte nesse sentido, a súmula 356. O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário por faltar o requisito do pré-questionamento. Não pode ser objeto de recurso por faltar pré-questionamento. Então, se existe uma omissão, a interposição dos embargos declaratórios é essencial. Se não houver essa interposição, mesmo que o recurso não seja provido, daí entra o pré-questionamento ficto, certo? Então, é essencial o requisito do pré-questionamento, e nós voltaremos a esse tema na nossa próxima aula, quando trataremos dos recursos excepcionais.
1026, doutor Luiz, o que é que nos diz o 1026? Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. Parágrafo 1º. A eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Parágrafo 2º. Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a 2% sobre o valor atualizado da causa. Parágrafo 3º. Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até 10% sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da Justiça, que o recolherão ao final. Parágrafo 4º. Não serão admitidos novos embargos de declaração se os dois anteriores houverem sido considerados protelatórios. Muito bem. Então, aqui nós temos que fazer uma distinção muito importante. Uma coisa é o efeito interruptivo dos embargos de declaração, que tem a ver com a devolução do prazo, o que a oposição ou a interposição dos aclaratórios gera é a interrupção do prazo para outros recursos. Agora, é claro, desde que seja situado, seja exercido esse direito no prazo legal. Então, por exemplo, se a parte interpõe embargos de declaração 10 dias depois, 10 dias úteis, né? Com prazo processual, depois de publicada a decisão, então, pela intempestividade, o recurso não será conhecido e não terá sido interrompido nenhum outro prazo, não. Agora, basta interpor até o 5º dia, que aí, depois que ele for julgado, volta a correr novamente, desde o início, o prazo para outros recursos, seja para outros embargos de declaração, seja para recurso especial ou recurso extraordinário, ou para apelação, no caso de embargos opostos em relação a uma sentença, ou para agravo de instrumento, no caso de uma decisão interlocutória, enfim, qualquer que seja. Não vamos confundir isso, pessoal, com efeito suspensivo. Porque embargo de declaração não tem efeito suspensivo, em princípio. O relator da decisão, aquele que vai, então, também decidir os embargos, pode conceder efeito suspensivo. Pode, claro que pode. Aí, desde que presentes aqueles dois requisitos, né? Primeiro, a probabilidade do direito, ou, para usar o termo latino, fumus boni iuris. Segundo, o perigo da demora, periculum in mora, ou seja, justifica-se a concessão do efeito suspensivo, que vai, então, suspender o quê? A eficácia da decisão. É isso, né? Pela presença desses requisitos. Agora, vejam que curioso, né? Mas quer dizer que não tem efeito suspensivo. Pois bem. Mas e contra uma sentença que, de regra, tem efeito suspensivo? Os embargos de declaração também não terão? Ou terão efeito suspensivo? Então, enunciado 218 do Fórum Permanente de Processualistas Civis.
E, aliás, nem precisava disso, né? Porque é uma coisa tão lógica essa, né? A inexistência de efeito suspensivo dos embargos de declaração não autoriza o cumprimento provisório de sentença nos casos em que a apelação tenha efeito suspensivo. Prestaram atenção? Assim, ó. A regra dos recursos em geral é que eles não têm efeito suspensivo e a exceção é que é possível atribuir efeito suspensivo. Agora, a regra da apelação é inversa. A apelação, de regra, tem efeito suspensivo e, por exceção, nós vimos na penúltima aula, por exceção, sim, não tem efeito suspensivo. Então, no caso lá, por exemplo, que julga alimentos, divisão de terras, e aquelas hipóteses, né, previstas no Código de Processo Civil. Então, se a apelação tem efeito suspensivo como regra, obviamente que os embargos de declaração, então, não vão, né, nessa perspectiva, tirar o efeito suspensivo da apelação. Então, saiu a sentença. Aí a parte vai lá e interpõe embargos de declaração. Então, aí, nesse caso, não se pode fazer cumprimento provisório, execução provisória da sentença. Por quê? Porque o recurso subsequente aos embargos de declaração, que no caso é a apelação, tem sim efeito suspensivo. E o problema dos embargos protelatórios, que nós vimos que podem dar lugar, né, à multa, tanto quanto o exercício abusivo do agravo interno, também pode dar lugar à multa em favor daquele que abusa do direito de recorrer, né? Então, não é automático, obviamente, tanto quanto nós vimos em relação ao agravo interno, o arbitramento de multa para o caso de rejeição de embargos de declaração. Aliás, é a exceção. É a exceção. Precisa haver uma demonstração desse intuito meramente protelatório. Não é presumível que a simples interposição de embargos de declaração tenha por objetivo empurrar, né? Segurar a eficácia da decisão. Agora, se houver esse reconhecimento, quem recebe essa multa é a parte adversa. Mas para haver esse reconhecimento, é preciso o magistrado, que assim decide, afirmar a falta de lealdade processual. Por exemplo, nós vimos ali uma súmula segundo a qual a interposição de embargos de declaração com fins de pré-questionamento não tem ou não pode ter caráter protelatório. É claro, fica sempre uma margem discricionária de entendimento, de compreensão, né? Mas essa é a ideia básica. Muito bem. Agora, ainda que haja provimento dos embargos da declaração, eventualmente a decisão pode continuar ainda viciada. Então, por exemplo, a parte interpôs embargos de declaração, arguindo duas omissões, ou uma omissão, um ponto obscuro, e o prolator, seja individual ou coletivamente, deu parcial provimento aos embargos de declaração para reconhecer que houve ali, né, um equívoco, que é a decisão, em certo ponto, está viciada, mas não acolheu outros. Então, cabe novamente embargo de declaração. Tanto que nós vimos exemplos do STJ justo nesse sentido. Né? Então, é admissível nova interposição, desde que esses vícios sejam apontados especificamente, desde que, obviamente, né, dentro daquelas hipóteses previstas no artigo 1022. E se mesmo assim persistir o vício, aí é o caso de nulidade da decisão, né? Por falta de fundamentação, especialmente se esse vício for a omissão.
É claro que não é só isso. É possível uma interpretação bem mais abrangente, mas a ideia é a de que os embargos de declaração têm o objetivo, têm a função de aperfeiçoar o provimento jurisdicional. Vamos, então, a um exemplo aqui do nosso Tribunal de Justiça do Paraná, que decidiu embargos de declaração em apelação pela 4ª Câmara Civil 8179 de 2013. Embargos de declaração e apelação, acordo que deu provimento ao recurso. Alegação de omissão quanto ao requerimento de afastamento da multa do artigo 1026, parágrafo 2º, aplicada pelo juiz sentenciante. Ocorrência, afastamento da multa aplicada em primeiro grau. Ausência de caráter protelatório nos embargos contra a sentença. Embargos conhecidos e acolhidos com efeitos modificativos. O que significa aqui? Significa que saiu a sentença e a parte foi e fez embargo de declaração. O juiz considerou que esses embargos eram protelatórios e fixou uma multa. Aí a parte apelou. Aí a apelação foi provida. E provida a apelação, o tribunal não se pronunciou sobre aquela parte da sentença, ou da decisão anterior, né, que tinha fixado a multa. Então, o que o tribunal disse aqui? De fato, não houve essa apreciação. Então, deu provimento aos embargos de declaração com fins infringentes para retirar aquela multa que havia sido fixada em razão da interposição de outros embargos de declaração na instância originária, na primeira instância. Então, nesse sentido, houve aí a possibilidade, no caso concreto, né, de atribuição de efeito infringente, embargo de declaração contra acórdão, no caso, que no caso o acórdão foi omisso, porque se foi dado provimento ao apelo, atendendo, não fomos a fundo para estudar os fundamentos do caso concreto, né? Mas, enfim, talvez até o improvimento daquele primeiro recurso de embargo de declaração tenha a ver com a fundamentação pela qual a sentença depois foi reformada no tribunal. De modo que o tribunal também devia ter afastado a multa. Não afastou, embargos de declaração, acolhidos com o fim infringente para afastar a multa e, portanto, restituir a situação ao estado mais favorável, né, ou correto em relação à parte recorrente. Outra decisão do Tribunal de Justiça do Paraná, 7182, de 2008. Embargo de declaração. Inaplicabilidade da combinação de multa por recurso protelatório nos termos do artigo 1026, parágrafo 2º do CPC, por não estar evidenciada tal hipótese. É inadmissível que os embargos de declaração sejam manejados por mero inconformismo da parte com os termos do julgado, de modo que devem ser rejeitados quando não verificados os vícios do artigo 1022. Claro, ainda que não seja acolhido dentro daquela ideia genérica, né, para haver fixação de multa, é preciso uma demonstração da má-fé processual, ou então daquela reiteração indevida dos embargos. Embora, ressalvo novamente, fica uma ampla margem discricionária para esse entendimento. E para fechar esse tema dos embargos de declaração, mais uma decisão do STJ. Agravo interno nos embargos de declaração, no agravo em recurso especial 1907-949 de São Paulo, decidido em dezembro do ano passado. Afastamento de multa, impossibilidade. Aqui o caso é o contrário, né? Então aqui foi mantida a multa. Agora vejam que curioso isso. Muito curioso. O Tribunal Estadual, que no caso foi o Tribunal de Justiça de São Paulo, soberano no exame do acervo fático probatório dos autos, entendeu pelo evidente intuito protelatório dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de afastamento da multa prevista no artigo 1026, parágrafo 2º do Código de Processo Civil encontra óbice na súmula 7. Súmula 7 é aquela que veda
a interposição de recurso especial para rediscussão de fatos e de provas. Então, nesse caso aqui, o que aconteceu? O STJ disse, olha, para eu verificar se essa multa, em razão dos embargos protelatórios, procede ou não, eu teria que analisar o conjunto dos fatos. E como a súmula 7 proíbe isso, então, simplesmente, nesse caso, não foi possível rever essa incidência ou essa aplicação da multa. Então, essas são algumas das considerações pertinentes aos embargos de declaração. Como vimos, pessoal, esse é um recurso essencial. Esse é um recurso assim que operacionaliza a interposição de outros recursos. Inclusive, quando não há sua oposição ou interposição em determinadas circunstâncias, gera óbice até ao conhecimento de recurso especial e de recurso extraordinário, pela falta do chamado pré-questionamento. De modo que devemos exercitar esse recurso sempre que a decisão padeça desses vícios e, aliás, só tomar o cuidado, né, para que não haja interposição na ausência desses requisitos, porquanto assim poderá haver aí a aplicação de multa contra a parte embargante. Então, sobre embargos de declaração, era isso que eu gostaria de dizer. Vamos fazer um intervalinho de 10 minutos e aí a gente volta, não só para conversarmos, mas também para eu complementar. Eu acabei me animando aqui com os embargos de declaração, né? Para complementar o conteúdo, fazendo uma referência a um recurso mais raro. Aliás, há 2 até recursos. Já entrando na parte dos recursos junto aos tribunais superiores, que é o recurso de embargos de divergência. E se a gente tiver um tempinho ainda, vamos abordar um recurso que eu não incluí no programa, mas que acaba sendo também interessante, pelo menos uma menção, né? Que é o recurso ordinário previsto na Constituição, né? Que é semelhante ao recurso de apelação, mas guarda aí algumas características distintivas em relação às suas hipóteses de admissibilidade também, né? Ao seu processamento, ao seu manejo junto aos tribunais superiores. Então, agradeço a atenção de vocês todos. 10 minutinhos de intervalo, a gente volta daí para darmos sequência e já, se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta, alguma observação, fique bastante à vontade para, no momento seguinte, fazer sua manifestação. Muito obrigado. Até daqui a pouquinho.